Você já parou para analisar que existe uma palavra muito importante que talvez você não tenha dado tanta importância assim, ou não tenha de repente refletido sobre ela? Na verdade, essa palavra se chama oportunidade. Será que você está preparado para as oportunidades que estão vindo, né, na sua direção? Às vezes você pede, por exemplo, um emprego novo. Será que você está preparado para um emprego novo? Será que você estudou bastante? Será que você fez cursos especializados naquela função que você almeja? Um exemplo dentro do taekwondo. Eu quero fazer exame de faixa. Tá, mas será que você está pronto para fazer um novo exame de faixa? Eu quero ser faixa preta. Será que você está pronto para ser um faixa preta? Isso é muito comum. Já aconteceu comigo, inclusive, dentro da academia. Vou até contar uma história para vocês aqui, fazer um parênteses sobre isso. Que é o seguinte, chegou um aluno, ou uma aluna, não importa, e perguntou para mim: mestre, quando é que é o próximo exame de faixa? Eu fiz a seguinte pergunta: se eu fizer esse exame de faixa em você hoje, você passa? Aí a pessoa falou: mestre, não, tem que avisar com antecedência. Então você não está pronto. Se você não está pronto, não pergunta. Não pergunta sobre o exame de faixa. Quando você estiver pronto, lança um desafio. Claro que não é essa a palavra certa, mas eu me coloquei numa situação em que eu faria o exame de faixa naquele aluno se ele realmente estivesse pronto. Eu não tenho exame de faixa marcado, eu geralmente marco, né? Eu só tenho uma turma, então eu marco, eu combino o exame de faixa, vejo o período de carência, vejo se os alunos estão dentro do esperado para a nova graduação. E aí eu lancei um desafio. Quando ele fez essa pergunta: quando é o próximo exame? Eu vou fazer o teu exame de faixa hoje. Você está pronto? Aí a pessoa já tremeu na base, e bambaleou e não deu. Então, aí eu disse: não, novamente, quando você estiver pronto, você me fala. Em uma outra situação, olha a diferença, tá? Um aluno que já estava numa graduação, sei lá, há mais de 2 anos, voltou, treinou, beleza, mas ele não fez o exame, porque já tinha um exame de faixa marcado naquele período, num período X, numa data X, e ele não fez o exame. É um aluno já com uma alta graduação. E aí eu perguntei para ele, eu fiz ao contrário, ele não me perguntou, eu perguntei para ele: e aí, quando é que a gente vai fazer o exame de faixa? Aí falou: mestre, na verdade fiz a pergunta da seguinte forma: o exame de faixa foi hoje, será que você tinha condição de fazer e tal, e por que você não fez? Mestre, se tivesse me falado isso na semana passada, eu estaria pronto para fazer o exame de faixa. Aí eu: beleza, então na semana que vem você faz o exame. Você vai te dar um prazo de 1 semana para você se preparar. Aí ele: fechou, desafio aceito. Treinou, se dedicou, fez o exame excelente e passou de faixa. Isso se chama oportunidade. Eu dei uma oportunidade, naquele momento um dos alunos não estava preparado e aí ficou por isso mesmo, porém o outro não estava preparado, mas ele falou que iria se preparar. Ele aproveitou aquela oportunidade. Então, quando a gente busca um objetivo, né, a gente tem que entender se a gente está preparado para aquele objetivo ou não. Vamos fazer um exemplo claro, pensando alto. Estou gravando esse vídeo no carro, você pode ver, não tem roteiro, estou só trocando essa ideia com você aqui. Vamos supor que o aluno chega para o professor e fala assim: professor, quando é que vai ser o próximo campeonato? Aí o professor chega e pergunta: tá, por que você está perguntando isso? Você vai querer lutar? Não, só quero saber. E se o atleta quiser realmente lutar, você está pronto para lutar? Vamos fazer um simulado de campeonato interno hoje para você ver como é que você está? Aí a pessoa já treme na base. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa estar sempre à frente, né, das oportunidades, antes da oportunidade, né, à frente no quesito tempo. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade vier para você, você está resolvido na questão. Um exemplo prático: você sempre sonhou em ganhar uma viagem, você mora no Brasil, você sempre sonhou em ganhar uma viagem para, sei lá, para os Estados Unidos, para Disney, um exemplo, sei lá, Orlando, enfim, uma viagem para fora, vamos falar Estados Unidos. Beleza, você jogou na raspadinha, você comentou com um parente teu que tem mais dinheiro que você, que falou que teu sonho era viajar, beleza, você ganhou na raspadinha, um exemplo, e aí você ganhou uma viagem para os Estados Unidos. A pergunta é: você tem passaporte? Você tem curso de inglês? Você tem os recursos necessários para aproveitar aquela oportunidade?
ou depois que você tiver a oportunidade, que aí você vai ver como que você vai se preparar, e aí vai começar a correr contra o rabo, né? Ao redor do rabo, ficar andando que nem maluco, né? Querendo fazer as coisas rápidas. E não é assim que funciona, nem na vida normal, nem tampouco no taekwondo. Então, um outro exemplo claro para você entender e o porquê que eu quis falar sobre a questão de oportunidade. Quando você vai fazer exame de faixa, é muito comum que as pessoas treinem apenas no pré-exame, uma semana antes, um mês antes, sei lá, que nem prova de escola, de faculdade. É comum os alunos estudarem apenas na véspera da prova. E aí, se acontecer algum imprevisto, a prova for antecipada, ou enfim, você vai ter muita coisa para estudar ao mesmo tempo e isso pode acabar te dificultando. Então, a minha recomendação dentro da aula é a seguinte: todos os nossos alunos, todas as nossas graduações de faixa colorida e de faixa preta possuem o que a gente chama de currículo, que nada mais é do que a matéria necessária que vai ser apresentada, que vai ser solicitada, exigido para aquele aluno, necessária para que ele faça o exame de faixa e passe, né? É o que a gente chama de currículo. Já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. Mas aí o que acontece? O faixa branca, 10º GUB, tem um currículo específico. Beleza, quando ele faz exame e passa para a segunda graduação, que no nosso caso é a laranja, 9º GUB, ele vai ter o segundo currículo. Só que quando ele treina o segundo currículo e ele já aprendeu na teoria o primeiro currículo, ele tem a obrigação, para a janela de oportunidades, de manter o conhecimento nos dois currículos. Quando avançar mais uma graduação, for para 8º GUB, 7º GUB e por aí vai, ele tem que treinar os currículos da faixa dele e os anteriores. Por que isso? Mas aí eu prefiro treinar na véspera do exame de faixa, que aí fica tudo fresquinho. Fica tudo fresquinho, inclusive a possibilidade de dar um branco na tua mente, de dar tela azul, aquele famoso PAN na tua cabeça, é muito grande. Então você precisa estudar, diluir, né, o volume de aprendizado, de dados que você precisa armazenar, né, de informação que você precisa armazenar, num maior espaço de tempo. O que é mais fácil? Você aprender, por exemplo, você ler e estudar 10 folhas num único dia, ou você estudar 10 folhas em 10 dias diferentes, uma folha por dia. Vai sobrar tempo para você até rever, estudar novamente, forçar a sua memória. E o currículo de exame de faixa é a mesma coisa. PUNCê é a mesma coisa, você tem que aprender todos. Mas eu não quero aprender, lá na frente eu treino tudo. Então você vai ser, muito provavelmente, um aluno, um atleta medíocre. Por quê? Vamos supor, agora fazendo outro comparativo. Você está na faixa ponta preta, primeiro GUB, né? Ou faixa vermelha escura em algumas instituições aí. Você vai fazer exame para faixa preta. Depois, quando você fizer exame, se você passar para faixa preta, automaticamente, no modo geral, você se torna habilitado, né, a ser um professor, você ter uma turma. Beleza, agora você faz o exame medíocre nas coxas, o teu professor não te cobra nada, você faz tudo à moda lelê, e aí você faz exame para faixa preta, aos trancos e barrancos o teu professor te entrega, te dá a faixa preta, você não conquista, ele simplesmente te dá aquela faixa ali. Você não vai ter conteúdo absolutamente nenhum, nem conteúdo teórico, nem conteúdo técnico, nem qualidade, nem experiência, absolutamente nada. E daqui a pouco você monta uma turma, tem um monte de gente ali querendo o seu conhecimento e você não tem o que ensinar. E aí algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim: mestre, como que eu faço para ser um bom professor? Pelo amor de Deus, começa por aí, começa a ter visão de professor, começa a engolir essas informações, guardar essas informações e aprender uma forma, com um dom talvez, de você ter uma didática para ensinar um dia. Mas eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Você vai ter que aprender, vai ter que errar, vai ter que acertar, e os seus alunos vão entender isso. Se eles não entenderem, eles vão procurar outro professor e a engrenagem funciona. Só que o que está acontecendo, que eu estou vendo agora, é até um desabafo fora do contexto inicial do vídeo. Acabei de pensar nisso aqui agora. O que está acontecendo? Há alguns alunos estão defecando e caminhando, para não falar uma palavra mais agressiva, né? Senão eu posso infringir as políticas aqui, mas defecando e caminhando para o conteúdo de estudo do taekwondo, que é apenas passar de faixa.
porque é bonitinho, quer botar faixinha na cintura para tirar foto com bico de pato e ficar lá no Instagram tirando foto. E aí? Qual é o conteúdo que essa pessoa tem? Aí a gente vai em eventos importantes, inclusive, campeonatos importantes, com ranqueamento e tudo, e vê uma lástima, vê falta de disciplina, falta de respeito, falta de técnica, falta de postura, de conduta. E aí tu fica pensando, meu Deus, aquilo ali é um faixa preta? Qual é a referência de faixa preta que aquela pessoa tem? E qual é a referência que ela vai ser para os seus faixas brancas no início, quando começarem a treinar contigo? Então, bota a mão na consciência, estude realmente, se dedique realmente e pense no objetivo que você quer. Qual que é o teu objetivo? Você quer ser um professor? Beleza, então você tem que se preparar para ser um professor. Ah, mas o fulaninho da esquina ali não estuda nada, não dá aula para ninguém e tá cheio de aluno. O problema dele, a questão não é o volume de aluno, e sim a qualidade. O que você quer entregar para a sociedade? Eu não me preocupo se eu tenho 500, 300, 1000 faixas pretas formadas. Eu não me preocupo com isso. Tem instituições aí que dão bônus, né, para alguns mestres de acordo com a quantidade de faixa preta que forma. E aí é aquela fábrica de faixa preta medíocre, inútil, que não serve para nada. Óbvio, inútil que não serve para nada. Mas só um desabafo. Então, que tipo de aluno você quer ser? Que tipo de professor você quer ser? Que tipo de mestre você quer ser? E você quer ser? Realmente você quer isso na tua vida? Então pensa, reflita sobre isso, porque é algo de extrema importância. Se preocupe com isso. Deixe um legado para você. Eu, no meu conceito de professor, eu te confesso que eu tive medo uma vez de iniciar uma turma. Eu tinha esse medo. Um aluno meu, graças a Deus, que me encorajou, e a minha esposa me encorajou também, falou, não, vamos montar uma turma que você vai se dar bem. Hoje eu estou feliz da vida, graças a Deus, com uma turma maravilhosa, com alunos que estão deslanchando, estão voando, e eu estou ali fazendo o meu papel, e os alunos estão fazendo os papéis deles, e por aí vai. E o meu maior orgulho é saber que os meus faixas pretas são reconhecidos. Pô, aquele aluno ali, aquela aluna ali, pô, eles são faixas pretas do mestre Felipe Marçal. Ah, pô, que legal. Então, é uma coisa, é um critério que eu tenho. Existe uma banalização muito grande do significado de uma faixa preta. Faixa preta não é um objeto que você amarra na cintura apenas para segurar o uniforme e dizer, hoje eu sou faixa preta. Não, você não é faixa preta. Você tem uma faixa preta. Você pode ter comprado essa faixa preta numa loja qualquer, botado na cintura e tirou foto. E aí, quem vai dizer que você é ou que não é? Mas a faixa preta, muito além de você ter uma faixa preta, é você ser um faixa preta. E não é apenas ser da boca para fora, é ser aqui dentro, nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu comportamento, no seu posicionamento, com respeito aos colegas, respeito aos familiares, respeito à sociedade, respeito ao próximo e por aí vai. Então não deixe a oportunidade passar. O teu maior bem hoje é o tempo. O tempo é a coisa mais importante que você tem, porque o tempo não volta. A partir do momento que esse dia de hoje passou, estou gravando esse vídeo no dia 18 de julho de 2022. Amanhã vai ser dia 19 de julho de 2022. Então o dia 18 já acabou, ele não volta. Então o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está investindo? Você está indo para a academia para quê? Você está indo treinar para quê? Pense sobre isso, reflita sobre isso, e que você vai ter muito mais oportunidades e uma janela de possibilidade de aproveitamento muito maior. A ponto de um dia você chegar para o teu mestre e falar assim, mestre, quando é que é o próximo exame? O teu mestre vai te perguntar, você está pronto para fazer? Se eu fizer hoje, você faz? Sim, eu faço. Essa é a oportunidade. Te vejo no próximo vídeo. Se você curtiu, dá um like no vídeo, comenta aí embaixo se você entende essa diferença, o que significa a janela de oportunidade na tua vida, e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.